O cordeiro. O cordeiro é nada mais que o nome usado para definir a primeira fase de vida das ovelhas e dos carneiros no pasto. Ou seja, ele é o filhote das ovelhas e dos carneiros. Em muitos dos casos, a fase de desenvolvimento é interrompida logo no início para o consumo da carne do animal ainda jovem. Esta atividade é muito comum por conta da diferença da carne durante as fases de criação do animal. A criação do cordeiro demanda um alto investimento inicial do produtor. O animal precisa de um pasto vasto e um controle de pragas constante. Além disso, sua alimentação deve ser bem regrada, em especial no caso das fêmeas, para que em seu momento de gestação não sofram complicações. O cordeiro é o filhote da ovelha, considerada a fase mais importante na criação do animal. É da espécie dos ovinos e grande parte de sua criação está dentro de rebanhos. Nesta primeira fase da vida, eles são de caráter dócil e, portanto, o manejo é fácil. O animal recebe esta nomenclatura apenas em seu primeiro ano de vida. A criação acontece em todas as partes do mundo, pois o animal, quando atinge a sua maturidade, é uma grande fonte de renda. Isso porque ele tem seu uso voltado para a indústria de lã, de carne, de laticínios e até de couro. As ovelhas passaram a ser domesticadas em uma época conhecida como Idade do Bronze, em 3.300 anos antes de Cristo, como dizem alguns pesquisadores. Criação de cordeiro. A criação é muito comum no Brasil, em especial nas regiões mais frias do país. Os animais são criados em pasto e lidam bem com outros bichos, sendo que, nesta primeira etapa de vida, são muito dóceis para o manejo. Entretanto, as fêmeas são muito sensíveis e exigem cuidados especiais diariamente, como, por exemplo, realizar a limpeza do casco constantemente para evitar qualquer tipo de infecção. Outro tipo de cuidado é a realização de exames semanais para certificar que não existe a presença de qualquer manifestação de verminoses que exige o uso de vermífugo nos animais. Outro ponto importante é estar atento para o período de vacinação desses animais. Isso porque a prevenção da doença por este tipo de método é considerada mais eficaz entre os veterinários. Vale citar que também é importante para manter um ambiente de criação sempre limpo e procurar balancear a alimentação. Outra forma de evitar a manifestação de verminoses é com a prática do rodízio de pasto. Essa atividade consiste em mudar com certa constância o local em que os animais passam a maior parte de seu tempo, o pasto. Em fazendas de grande extensão, é possível organizar os animais desta forma e manter sua saúde em dia. Alimentação do cordeiro. Em sua base alimentar, esses animais demandam uma maior taxa de energia para permanecer no pasto, assim como para as fêmeas terem uma gestação sem complicações.
O criador pode investir em milho e suplementos alimentares na ração desses animais como forma de os manter saudáveis. Há diversos casos de problemas após o parto em que a ovelha precisa ser abatida, pois não contém nutrientes necessários para sobreviver, muito menos para alimentar o filhote. A maior parte das criações em rebanho são voltadas para a produção de carne e leite. Cuidado da mãe. As fêmeas, após 8 meses de vida, já podem ser emprenhadas para dar início à cadeia produtiva. Em um cenário saudável, elas podem gerar 3 filhotes no período de 2 anos. Para cada uma das gestações, as ovelhas levam cerca de 5 meses por ciclo. Depois de cada ciclo, é necessário que o produtor aguarde cerca de 3 meses para dar início em uma próxima gestação. Entre o nascimento dos filhotes e o período de desmame, são cerca de 60 dias. Durante esse período, os animais são criados em pasto, com cuidados especiais para cada criação. No entanto, ao atingir a maturidade, os animais são abatidos quando alcançam 40 quilos. Um fato curioso sobre as fêmeas é que elas não são de caráter materno. Deste modo, alguns tipos de manejo podem ajudar a evitar que a ovelha abandone o cordeiro logo após o parto. Esse tipo de comportamento acontece com ovelhas de primeira cria e também com as que contêm alguma dificuldade física em razão do parto. Para fazer que o animal aceite o filhote, pode ser forçado o contato por algum tempo, já que sem os cuidados da ovelha, o cordeiro não tem sua sobrevivência garantida, pois é incapaz de viver sem o leite materno. Cuidados com o cordeiro. Há cuidados que devem ser observados independente da quantidade de cordeiros em um pasto. Por exemplo, é essencial que a cria mame logo nas primeiras horas de vida. O colostro tem papel fundamental para o desenvolvimento dos filhotes. Já foi constatado por intermédio de pesquisas que animais que não mamam colostro são acometidos constantemente por doenças como pneumonia, além de apresentarem baixo peso e lentidão excessiva no desenvolvimento. Para garantir a assistência quanto a esse alimento providencial nos primeiros dias de nascimento do cordeiro, uma dica dada por especialistas da área é manter colostros congelados em frascos. Tal prática visa fornecer esse colostro armazenado aos filhotes que não conseguem mamar ou nos casos em que a mãe não consegue produzir leite suficiente para amamentar todos os filhotes. O colostro pode permanecer congelado, em média, de 2 a 3 meses. Importante que antes do uso deve ser descongelada em banho-maria. Outro procedimento importante a se adotar a fim de garantir maior longevidade dos cordeiros de nascimento de parto duplo ou triplo é fazer a cura do umbigo. Parece até
os cuidados que tomamos com os bebês, né? Passa-se uma solução de álcool iodado entre 5 e 10% no umbigo dos animais, imediatamente após o nascimento, para evitar as infecções. As consequências de umbigos infeccionados para a saúde dos filhotes são inflamações nas articulações, febre, perda de apetite e septicemia, que pode levar à morte. Recomenda-se manter os cordeiros em locais secos e com barreiras para protegê-los do vento e do frio. Esse procedimento é obrigatório para regiões e épocas frias. Caso o cordeiro esteja hipotérmico, sentindo muito frio, deve-se fazê-lo retornar à temperatura normal, envolvendo-o em um pano seco, cercando-o por bolsas de água quente e aplicando vitaminas do complexo B subcutaneamente, pois essas vitaminas estimulam o metabolismo energético. Para evitar esse transtorno e trabalho, é recomendado planejar a parição para épocas quentes, geralmente no verão, né? Medidas simples de limpeza nas instalações onde ficam mãe e filho, bem como a aplicação de vermífugos, são eficazes para evitar doenças como eimeriose e verminose. Não é uma situação tão inusitada porque é mais frequente do que se imagina. Como informado anteriormente, as ovelhas não são a espécie mais apegada aos filhos na natureza. Se essa relação não for bem trabalhada e forçada logo de início, a mãe pode simplesmente rejeitá-lo. Mas não é só esse caso em que é preciso dar de mamar para um cordeiro utilizando uma mamadeira. Pode ocorrer uma fatalidade que obrigue tal situação. A mãe pode morrer, seja no parto ou por outra causa, bem no período que os filhotes precisam da amamentação. Caso esse cenário se desenvolva, deve-se dar de mamar a um cordeiro direto na mamadeira. Evidente que não será a mesma coisa que alimentar uma criança, embora haja semelhanças inegáveis. Na primeira semana de nascimento, a dieta do animal deve ser totalmente líquida, mas após esse tempo, alimentos sólidos podem ser incluídos no cardápio. Acrescente feno, grama e água fresca também. No caso desses alimentos, pode deixar o cordeiro comer o quanto quiser. Ao perceber que ele está forte, permita-o pastar com o resto do rebanho. Essa prática, sem dúvida, contribui para a sua socialização com os outros animais. São as dicas dos criadores. É necessário aumentar a dose de leite conforme o crescimento do animal. A conta para crescer adequadamente no tempo certo a porção diária do alimento é a seguinte: eles têm uma conta uma tabela em que, à medida que o tempo vai passando, uma semana, 2 semanas, eles vão aumentando. Então, essa tabela é uma recomendação dos criadores. Desmame. Na 13ª semana, o cordeiro
tem que estar desmamado, isto é, ter interrompido a sua dieta de leite e já ter passado a se alimentar exclusivamente de alimentos sólidos, como feno, grama, ração, etc. Na hora da amamentação, é preciso atenção para verificar se o cordeiro está se alimentando direito. Isso envolve mamar de menos e também demais. Há formas de se fazer essa avaliação e assim evitar problemas. Por exemplo, após se alimentar, as laterais do filhote devem ficar retas nos quartos até as costelas. Esse alinhamento é indicativo de que o cordeiro recebeu alimento na quantidade certa. Se as laterais ficam muito cheias depois da refeição, é sinal de exagero. Vamos supor, às vezes a gente vê um cachorrinho que come e fica com aquela barriga grande e a gente fala, nossa, a barriga está tão grande que vai explodir. Isso é, para o cordeiro e também para o cachorrinho, claro, um sinal de exagero. Então, ele tem que estar com as laterais, que é a parte da barriguinha, sempre reta. Aí, sabemos que ele se alimentou na quantidade certa. Um cordeiro precisa da presença de sua mãe não só para receber o leite materno, mas também para se proteger do estado de hipotermia, o frio, né? Ele precisa da mãe para aquecê-lo. O calor corporal da mãe, na hora da mama, evita tal estado. O nascimento do cordeiro. Eu vou ler para vocês um trecho do reverendo Hernandes Dias Lopes. O nascimento do rei foi um golpe no orgulho dos poderosos. O rei dos reis não entrou no mundo vestido das glórias celestiais. Ele não nasceu num palácio, mas numa estribaria. Não pisou tapetes aveludados, mas andou pelas estradas poeirentas da Palestina. Não usou um cetro de ouro, mas empunhou um cinzel na dura faina de uma carpintaria. Não veio ostentando poder, mas esvaziou-se e tornou-se servo. Não reivindicou seus direitos, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. O nascimento do rei aponta-nos para um insondável amor de Deus. Ele nos amou desde toda a eternidade. Deus nos amou não porque merecíamos ser amados. Amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele nos amou sendo nós filhos da ira. Amou-nos e deu-nos seu Filho unigênito. Deu-o como oferta pelo nosso pecado. Entregou-o para ser cuspido pelos homens e ser pregado numa cruz como nosso substituto. O nascimento do rei revela que há uma estreita conexão entre a manjedoura e a cruz. O Rei da Glória entrou no mundo como Cordeiro de Deus. Ele nasceu para morrer. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado em nosso lugar. Seu sangue foi vertido para expiar os nossos pecados. É pela sua morte que recebemos vida. É pelo seu sacrifício que somos perdoados
remidos e reconciliados com Deus. Esse texto é de Hernandes Dias Lopes, falando sobre o nascimento do Cordeiro de Deus. Esse já não é mais um texto do Reverendo Hernandes, mas nos fala sobre o nascimento desse Cordeiro tão importante na nossa história. Por um recenseamento decretado por César Augusto, José foi para Belém a fim de alistar-se com Maria. E lá nasceu o menino que também era Deus encarnado, que habitou entre nós, respirou nosso ar, comeu a nossa comida, bebeu nosso vinho, deixou seus ensinamentos, fez sinais e prodígios que só um Deus poderia fazer. Cumpriu o plano de redenção do Pai e, obediente à sua vontade, morreu como maldito numa cruz, derramando seu sangue pela nova aliança, para que através dele tivéssemos acesso ao Pai, restaurando a união quebrada com a queda do homem pelo pecado. Magos vindos do Oriente, que provavelmente estudavam as Escrituras, viram a estrela e a seguiram, e ela os guiou. Herodes, sabendo pelos magos que nascera o rei dos judeus, enciumado e temeroso de perder o poder, mandou matar meninos até 2 anos, achando que poderia mudar os planos de Deus, sem saber que só fazia cumpri-los, pois Deus tinha os seus planos e nenhum Herodes poderia frustrá-lo. E assim, com o aviso de Deus, José partiu para o Egito para que se cumprisse a profecia que dizia que chamei meu filho do Egito. Isso é o cumprimento dos planos de Deus, o cumprimento da sua vontade e o cumprimento das profecias. E assim, o menino veio ao mundo em humildade, protegido pelos anjos, crescendo em graça e nos ensinando sobre o reino de Deus. Sofreu, foi rejeitado, espancado e, como diz o profeta Isaías, não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro à cruz e cumpriu o que já estava determinado por Deus para salvar suas ovelhas, as que o Pai lhe deu e que ninguém arrebata de suas mãos. A data do seu nascimento é incerta, porque não sabemos sua exatidão, mas sabemos que a sua vinda foi tão importante na história da humanidade que dividiu o tempo em antes e depois de Cristo. O mundo, entretanto, convencionou celebrar e relembrar o seu nascimento em um dia determinado, festejando seu nascimento, o Natal. Nessa época, maiores são as celebrações àquele que veio para nos salvar, morreu e foi exaltado pelo Pai, sendo ressuscitado, exaltado e entronizado. E do trono do Pai controla o mundo e os decretos de Deus a respeito da humanidade, até o dia em que virá, não mais como um cordeiro, calmo, tranquilo, obediente, mas como leão de Judá, com toda a glória e esplendor, para buscar as suas ovelhas e julgar o mundo e os que não fizeram dele o caminho de volta para a casa do Pai. Então, o Natal tornou-se antes uma festa cristã,
para celebrar o nascimento do Cordeiro de Deus que veio para nos salvar. Entretanto, com o passar do tempo, essa festa tornou-se mais uma festa comercial. Esfriou-se o espírito cristão, esfriou-se a fé em Deus, e o Cordeiro de Deus ficou esquecido, presente apenas no coração das suas ovelhas. E o Natal, a grande festa cristã que celebrava o seu nascimento, perdeu sua função e passou a ser um dia de celebração a comidas, bebidas, presentes, árvores de Natal, Papai Noel, bolas, enfeites e tudo que não lembra mais o sacrifício do Cordeiro. A maioria das pessoas só se preocupa com coisas inúteis e ilusórias. Mas o povo de Deus regozija-se com a data, porque louva e adora esse Cordeiro e celebra o seu nascimento, que foi o fato mais importante da humanidade, a ponto de dividir o tempo em dois, antes e depois de Cristo. Ainda existe o remanescente de Israel, fiel, chamado pelo Cordeiro e pelo qual ele foi sacrificado. Portanto, ainda são poucos que guardam o verdadeiro Natal com a lembrança do nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor. A maioria, o mundo, está lançado ao maligno, o mundo jaz no maligno e só se importa com coisas inúteis. Mas nós, os cristãos, ainda louvamos e adoramos o Cordeiro, que é o nosso Salvador. Mas onde está o Cordeiro? Os magos perguntaram a Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, onde ele está? Ele não está na manjedoura, não está em Belém, não está mais com seus discípulos, também não está na cruz, nem no sepulcro. Ele está no trono. O Cordeiro de Deus que venceu está entronizado. E João nos diz: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele caminha entre os 7 candeeiros, que são as igrejas. Ele está nas igrejas, ele está junto ao seu corpo. Ele está em nós através do Consolador, nos ensinando e guiando. Ele está dentro de nós, nos nossos corações. Ele está preparando nossas moradas e um dia virá com grande glória e poder para nos buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. O Cordeiro de Deus, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17, versículo 11. O sangue, segundo Levítico, é quem faria a expiação em virtude da vida.
Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Levítico 5, versículos 5 e 6. A expiação pelos pecados no Antigo Testamento era feita através do sacrifício de um cordeiro novo, puro, sem mácula. Pois quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, versículo 22. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram feitos através de sangue. Somente o sangue poderia expiar o pecado. Por isso eram feitos aqueles sacrifícios com os animais para expiar o pecado do povo. Mas aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, para o Cordeiro que viria para redimir pecadores, derramando seu sangue definitivamente em um único e suficiente sacrifício para a remissão dos nossos pecados, bastando o ato de fé de nele crer. Ele veio como um cordeiro, o último cordeiro a ser sacrificado, e o seu sacrifício único, feito apenas uma vez, foi suficiente para a remissão daqueles que nele creem. Então, quando alguém se arrependia de seus pecados, oferecia um cordeiro sem defeito a Deus para pagar o castigo do pecado. Tinha de ser uma vida por uma vida, porque o castigo do pecado é a morte. Se o castigo do pecado é a morte, somente a morte poderia castigar aquele pecado. Por isso eles matavam os cordeiros, e aquele sangue do cordeiro seria como se fosse o perdão daquele pecado. O cordeiro do Antigo Testamento era só um símbolo de salvação, de que Jesus viria e que ele iria trazer essa salvação. Sem mancha do pecado e sacrificado como um cordeiro na cruz, ele não tinha pecado, mas foi crucificado e sacrificado como um cordeiro na cruz. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, e o seu sangue nos liberta do castigo do pecado e muda nossas vidas, nos transforma. Somente o sangue dele pode limpar, porque ele é o cordeiro sem mácula. É o sacrifício único e suficiente. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É o que diz Hebreus 9, versículo 22. Os hebreus ofereciam o sacrifício de um cordeiro puro, sem manchas, sem defeito, a Deus, para a remissão dos pecados. A expressão Cordeiro de Deus aparece no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, onde João Batista diz de Jesus: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo
29. Não são os ensinamentos de Jesus, a vida do Cordeiro, o exemplo do Cordeiro, os milagres de Jesus que nos salvam, mas sim o sangue dele, o sangue do Cordeiro de Deus. Jamais se esqueça dessa verdade. Novamente eu cito Hebreus 9, 22, que nos diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Muitas pessoas admiram a vida de Jesus, né? Você ouve muita gente falar que crê em Jesus, que admira, que ele era um exemplo. Muitas pessoas o admiram o seu exemplo de vida e até os seus ensinamentos. Elas chegam até a ficar extasiadas com os ensinamentos dele, mas não são os seus ensinamentos. Nada do que ele fez enquanto estava aqui, mas sim a morte de Jesus Cristo que nos trouxe a salvação. Ele mesmo disse em Mateus 20, versículo 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o sacrifício de Jesus, o sangue derramado pela nova aliança, é que nos traz a salvação. E somente através dele voltamos a ter acesso ao Pai. O Cordeiro da Páscoa é aquele cujo sangue foi aspergido, aplicado nas portas como sinal de livramento. Vocês conhecem a história, né? E eles pegaram o cordeiro, mataram e colocaram o sangue nas portas. Isso era um sinal de livramento. Não adiantava apenas ter o cordeiro. Era preciso aplicar o sangue, pois ele devia ser colocado nos umbrais e na verga da porta, pois era o símbolo da cruz, o símbolo da salvação, que está em Êxodo 1, versículo 2. A Páscoa é um memorial que precisa ser perpetuado, a fim de que novas gerações conheçam a salvação. Deus ordenou que os hebreus ficassem em casa com toda a família, para que ensinassem aos filhos e netos o significado da Páscoa. Durante muitos anos, o povo ensinou às novas gerações o que foi a Páscoa, o sangue que libertou o povo do destruidor. Todos nós temos graças e bênçãos, milagres, experiências com Deus que devemos passar para as futuras gerações. Devemos contar para os filhos o que Deus fez em nossa vida. A Páscoa que hoje celebramos é a Páscoa do Senhor. Em Êxodo 1:2, o Senhor é o centro da história da redenção. À meia-noite, Deus visitou em juízo as casas dos egípcios e revelou o seu poder, e guardou a sua promessa para com o seu povo. Ele libertou o seu povo. O cordeiro foi morto, o cordeiro da Páscoa. O sangue desses cordeiros que foram mortos naquela época foi aspergido nos umbrais, e quando o anjo destruidor passou por aquelas portas, o Senhor não permitiu que ele entrasse na casa dos hebreus e os ferisse. Então, o sangue ali foi a salvação dos hebreus, foi a salvação do povo, o sangue nas portas, o sangue dos cordeiros mortos nas portas foi a salvação
dos hebreus. Hoje, para nós, o Cordeiro é Jesus. E ainda é o sangue dele hoje que nos traz a salvação. A Páscoa é uma lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje, quando vivemos a Páscoa, nós lembramos do seu sacrifício. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, versículo 7. No Egito, todo pai hebreu não poderia deixar que nenhum filho ficasse do lado de fora. Todos tinham que entrar nas casas, sob a cobertura do sangue, sob a proteção do sangue dos cordeiros que foram mortos naquela época. Quem sabe hoje você se lembra de algum parente que ainda não conheceu Jesus? Um irmão, um tio, até um filho ou um pai, que não está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus. As casas que tinham a marca de sangue não estavam restritas apenas à família, mas também vizinhos. Aqueles que entrassem nessas casas seriam salvos. O que salvava era o sangue na porta. E qualquer um que entrasse ali seria salvo. Então, Páscoa é tempo de avaliar. Será que a bênção é só para minha casa? E os meus vizinhos, os meus amigos, os meus colegas de trabalho? Claro, nós devemos passar essa bênção para essas pessoas, falar de Jesus, falar do Cordeiro de Deus, para que eles sejam abençoados pela graça do Senhor e através de Jesus sejam salvos. A proteção e o poder estão no sangue do Cordeiro, e o sangue é um sinal para Deus, um sinal para as trevas. Paulo dizia: ninguém me moleste, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor. Gálatas 6:17. Nós temos as marcas de um compromisso com o Senhor. Se a salvação do povo de Deus era através do sangue do Cordeiro nas portas, naquela época, hoje a salvação está no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. O Cordeiro de Deus deu sua vida para que fôssemos salvos. Por isso devemos segui-lo, guardar seus ensinamentos e espalhar para todos, parente, vizinho, amigo, todos os que pudermos, esse plano maravilhoso de Deus para nossa redenção. Plano que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica a cada um que é salvo pelo sangue do Cordeiro. Vivendo a palavra. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, versículos 6 e 7. Jesus cumpriu o propósito do Pai e se portou como um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que redime o pecado de todos nós. Parecia indefeso, mas a sua força estava na missão que veio cumprir. Quem olha, pensa que ele estava indefeso, que ele estava sofrendo, que era injusto, mas não sabiam que tudo estava planejado desde antes da fundação do mundo. Ele veio para entregar sua vida, ninguém tirou, ele mesmo a entregou. E venceu a morte, venceu o maligno, esmagando a sua cabeça. E após ressuscitar, por sua humildade, por tudo aquilo que ele fez por nós, pelo cumprimento dos decretos do Pai, ele foi exaltado pelo Pai e elevado ao trono do Pai, recebendo um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E um dia nós veremos isso acontecer. E voltará, ele voltará, com certeza, um dia, para buscar sua igreja, a sua noiva. Mas ele não virá mais como Cordeiro de Deus, calmo, tranquilo, manso, mas virá como Leão de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com todo o poder e glória para julgar o mundo. Estamos na semana do Natal e por isso eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, que ele seja o Natal de Jesus, não o Natal de comida, presente, bebida, árvore de Natal, mas o Natal de louvor ao Senhor, de louvor ao Cordeiro de Deus, que deu sua vida por nós. Irmãos, Feliz Natal.